A bola rola, a bola rola, a bola rola, rola, rola sem parar. A bola rola, marcando o gol, faz a torcida vibrar. Estamos voltando para o segundo bloco do programa Esporte na Várzea. Hoje estamos falando do time da Afujab, atual campeã da Copa dos Campeões de 2017 de Osasco. Estamos aqui agora com... Leandro. Estamos aqui agora com... Marcos Xingu. Nada mais, nada menos que o presidente da Afujab. Xingu, fala um pouquinho do seu projeto, desde quando você entrou na Afujab, como que está sendo essa sua experiência agora, só de vitórias? Não é bem assim só de vitórias, né? Quando eu assumi o time, a gente não estava numa situação muito favorável, né? O time estava parado há mais de 5 anos e como o Sidão, nosso técnico e fundador, né? Para mim ele é o nosso presidente de honra, é o cara que é a essência desse time, é a essência de toda a nossa história. Tudo que eu aprendi de bola, eu acho que 80% foi com ele. E eu devo muito a ele, porque ele é um cara reconhecido na Várzea, é um cara reconhecido em Osasco, todo mundo tem o respeito dele. E eu aprendi muito com ele e com a família dele. O pai dele, o seu Toninho, que é um dos fundadores. O seu Toninho me tratava como se eu fosse o neto dele, né? E o meu pai era muito amigo dele. E a gente tinha muita... Na verdade, assim, meus pais moram de frente para a casa da família dele, né? Até hoje. E não tem como não ter aquele laço, né? Então, quando eu vim para ser presidente da Afujab, eu não tinha nem noção do que é você ser dirigente de time de várzea, né? A gente vê, assim, no profissional, vê amigos sendo dirigente de várzea, mas eu não tinha essa noção, né? Eu só joguei na Afujab, joguei em algumas categorias de base, cheguei a jogar no esporte, mas o meu negócio foi estudar mesmo, né? Me formei, estudei bastante, consegui minha estabilidade. E quando foi 2011, o filho do Sidão, o Raul, que é o nosso grande incentivador aí, que ele esteja olhando por nós aí, ele está lá no céu, mas foi por ele mesmo que assim a gente voltou a reintegrar o Afujab a sua história no futebol de Osasco, né? Ele me chamou e eu falei, cara, como é que a gente vai fazer isso, né? E a gente foi, como o Sidão explicou. A gente, no primeiro ano, a gente começou com uma diretoria, com um grupo de jogadores que era ali da região, da vila, que sempre foi assim, né? Na década de 80, 70, sempre nós jogamos com jogadores que eram da região, alguns conhecidos, trazia de fora. Mas você sabe que futebol de várzea mudou muito, né? E a gente não estava adaptado a isso, né? Os outros times todos com reforços, com ex-jogadores profissionais, com profissionais. E eu comecei tudo que eu faço na minha vida, assim, até hoje, né? No meu trabalho, eu tento pesquisar, tento ir atrás, tento ver como é que as coisas estão funcionando de quem está tendo sucesso, né? Então, assim, não adianta você reinventar a roda. Você tem que buscar as pessoas que estão fazendo as coisas que estão dando certo, né? E eu fui atrás disso. Muitos diretores me criticaram na época, assim, de trazer cara de fora, de trazer jogador de fora, mas os outros times estão fazendo isso. E como eu falei, no bloco anterior, o Piolho e o Sidão disseram, você tem que lidar com o atleta hoje. Hoje a várzea, a várzea, em alguns clubes, pagam mais que jogador profissional. Série A2, Série A3, o cara recebe 2 salários lá, um salário e ainda atrasa. Na várzea não. Na várzea o cara recebe ou por jogo, ou por mês,
ou realmente a gente dá uma ajuda. Por quê? Porque ali você tem uma visibilidade da sua comunidade. Aquilo ali fortalece sua comunidade, fortalece a união. Por exemplo, o nosso time, ela é uma estrutura de união de famílias. Então todo mundo ali se une, se junta com eventos, promove vários tipos de fonte de rendas para poder a gente manter a história do nosso time. Então quando você vê lá, igual hoje no jornal saiu o Correio do Povo, tinha praticamente 2.000 pessoas no campo de várzea. Hoje você vê aí no time num jogo profissional, tem 5.000 pessoas, um jogo fraco. Então assim, claro, o dimensionamento é totalmente diferente. Mas o amor e aquela coisa de você se integrar e se entregar mesmo para fazer aquilo é muito maior. É muito maior. Então, quando a gente eu tô há 7 anos à frente da presidência, claro, tenho muita ajuda dos meus diretores, né? Diretores que já passaram, diretores que estão atualmente, e se eu for falar aqui cada um, né? Então assim, depois no final a gente fala um pouco mais disso aí, né? Mais pra frente a gente fala um pouco mais disso aí, mas não é fácil, a gente não começou com vitória, começou lá embaixo, e hoje nós voltamos para um lugar que era nosso, de 2005 para trás, né? Então a FUJAB, a Associação Atlética FUJAB, ela é um time dos anos 60. Ela começou junto com a Liga, né? E nos anos 70, nos anos 80, muito reconhecida, pelo menos no futebol de Osasco e da região. E hoje a várzea ela é muito grande, né? São Paulo, né? Então é difícil você dimensionar isso, mas a gente tem uma boa estrutura hoje. Conseguimos criar e evoluir, né, para montar uma boa estrutura que hoje eu me orgulho disso, tá? Aqui, direto da hamburgueria Rizzi Pub, é uma grande satisfação tanto para o bairro do Mutinga como para o Munhoz Júnior. Nós estamos trazendo esse programa aqui, está trazendo um atleta que já passou por vários times, e é a nova contratação do time da FUJAB, Leandro, que está ali na zaga, dando um reforço ali muito importante para o time. Gostaria de perguntar para você, Leandro, na sua posição, se espelhando hoje, a gente vendo no cenário brasileiro aí o time do Corinthians, um time que tem a sua zaga bem estruturada, a sua zaga que tomou poucos gols. Você tira ali um pouco de lição daquela zaga ali para que você possa estar atuando hoje em campo? Bom, boa noite. Primeiramente, é um privilégio estar participando aqui com vocês. É um privilégio estar participando dessa família FUJAB. E posso até assim, mas muitos ali do Corinthians eu já joguei com muita gente. O Pablo mesmo, a gente jogou junto no Avaí. O Fábio Carilli, que hoje é o treinador do Corinthians, nós jogamos juntos em 2004, na época do Cianorte. Tem o Moisés, tem muitos outros jogadores ali que eu tive o prazer e eu tive o privilégio de jogar juntos. Então, eu falo assim, cara, eu já conheci muita coisa, já vivi muita coisa no futebol. E hoje eu sou um privilegiado de estar vivendo emoções ainda mais alegres ainda no futebol do que eu vivi semana passada, de ser campeão num time onde eu fui muito bem recepcionado, um time que todo mundo abriu as portas, um time que todo mundo me recebeu, independente de ser o que eu era, o que eu sou, não, mas só que todo mundo fala do Leandro hoje. O que é o Leandro hoje? Eu sou isso. Todo mundo, eu tenho um carinho enorme pelo Xingu, por todo mundo que me deu o respaldo de estar aqui hoje. Então, como eu falo
para minha família. Eu sou um privilegiado, porque graças a Deus aonde eu chego, todo mundo me recepciona bem e eu consigo fazer toda essa alegria para todo mundo, porque você não faz nada sozinho. Se você tiver na sua cabeça que você tem alguma coisa para dar para as pessoas, se você não se entregar de corpo e alma, se você não doar seu coração para aquilo ali, você não vai conseguir. Então eu sou grato, sou muito grato a Deus por estar vivendo, por estar parando de jogar bola e estar vivendo essas emoções que são ainda maiores na várzea do que era no profissional. Leandro, quais foram os principais times que você passou e os títulos? Você ganhou algum título nacional ou internacionalmente? Você poderia estar falando um pouquinho para os nossos telespectadores? Já ganhei título nacional, já ganhei título internacional. Eu tive 2 anos na Ponte Preta, tive 2 anos no Avaí, onde foi o último título do Avaí. E eu tive o prazer de jogar com Kleber Santana, Josimar, Gil, jogadores que em novembro passado sofreram aquele acidente na Chapecoense e acabaram perdendo suas vidas. E muito, entre outros, o Danilo, que era o goleiro, eu o conheci em 2004. Então foi um baque muito grande para todo mundo, né? Já tive a oportunidade de ser campeão brasileiro, já tive a oportunidade de ser campeão da Champions League asiática. Então, como eu falo, né, cara, todo mundo vê assim, quando você fala, um jogador profissional vem jogar pra várzea, todo mundo te olha com os olhos diferentes. Pensa que o cara vai ser o dono do lugar, pensa que o cara... Não é. Até você conhecer a pessoa, você não pode jogar. Então é o que eu procuro fazer. Do jeito que os meus pais me ensinaram, eu procuro ser a mesma pessoa. Quando eu era criança, eu procuro ser hoje. Independentemente de você ter as suas conquistas ou não. As conquistas são pessoais. Mas só que a conquista que nós tivemos com o nosso conjunto foi muito boa. Por você ver o Sidão falando do filho dele no vestiário, a emoção que ele teve no vestiário falando do filho dele, e de nós podermos estar retribuindo todo esse carinho que eles nos deu, de ele estar nos chamando de filho, é muito gratificante. Então, esses dias eu estava conversando com meu filho, que por tudo que eu passei profissionalmente, por esse curto tempo que eu estive aqui na FUJAB, e por todo o carinho que eu recebi aqui, não tem preço que pague isso. Então eu falo para meu filho, eu falo assim, são coisas que nós vamos aprendendo a ser uma pessoa melhor a cada dia. Porque muita gente julga o jogador de futebol por querer ter as coisas melhores, por querer ter privilégio em tudo. Mas infelizmente não é assim. Eu acho que o mundo que nós estamos vivendo hoje, o Brasil que nós estamos vivendo hoje, todo mundo quer tirar vantagem de tudo. Então nós temos que repensarmos muito sobre isso para que nós possamos fazer um mundo diferente para os nossos filhos. Porque senão as coisas vão ficar mais difíceis. Então, como eu falo, eu sou muito privilegiado por estar vivendo tudo isso depois de estar parando de jogar bola. Eu joguei o último campeonato paulista agora, então eu sou muito privilegiado por isso. Marcos Xingu, vocês têm bastante quadros, andei pesquisando o time da FUJAB, vocês têm bastante quadro, e como que você faz para estar administrando quadro por quadro, para que todos cheguem ao mesmo patamar, para que todos almejem ser campeão dos campeonatos que estão disputando? Inclusive, você já pode falar um pouquinho da próxima final que vocês estarão disputando no próximo domingo. Fala um pouquinho para nós, como que é a administração disso tudo? Como o Leandro disse, né? Você não faz nada sozinho, mas tem que ter uma diretriz, né? Eu acho assim, a gente não pode... Eu tenho isso, um conceito comigo, que não você tentar fazer tudo de uma vez. Tem que fazer as coisas aos poucos.
saber focar no que realmente importa. E a gente já vem construindo isso, desenvolvendo esse trabalho, como eu disse, há anos, né? Então, eu tive uns 2 anos de aprendizado com isso. E em 2014, na minha gestão, eu conquistei o primeiro título, né? Que foi o título de Master 2014, que é a mesma categoria que vai disputar a final no domingo no Vila Isabel, a Fujab Seno, né? E para cada categoria, eu tento desenvolver um trabalho com algumas frentes, né? Então, o Master é comandado pelo Cezinha, né? Que ele é também da comunidade e ele tem um conhecimento muito grande de jogadores que passaram pela Fujab. Jogadores que jogaram nos anos 80, 90, e fora alguns outros conhecidos dele e de outros jogadores. Então, esse conhecimento ajuda a gente... Conhecimento e essa sequência ajuda a gente melhorar o trabalho, né? Então, assim, cada categoria tem um diretor, tá? E eu tento dar o suporte para cada categoria. Hoje, as categorias que realmente se destacam são as categorias de Master e a principal, que é a que alavanca realmente a vitrine, a visibilidade do time. Mas a gente trabalha em outras. Tem um veterano de 40 anos, o de 35, que a gente tenta desenvolver um trabalho, mas é difícil fazer porque são faixas etárias que não são tão bem definidas os campeonatos. Mas a faixa a categoria principal você pode jogar de 16 a forever, né, a idade. E a categoria 50 anos já são de ex-jogadores mesmo, caras que se cuidam, que sempre estão jogando futebol, se cuidam, são atletas, né, como o Piolho disse, e que quando tem esses campeonatos eles sobressaem, né? A gente, alguns anos atrás, desenvolveu um trabalho com categorias de base, só que a Liga de Osasco tem muitos times, né? Até agradecer o trabalho do Carmônio, é um trabalho fenomenal que ele faz. A Liga hoje tem 200 times de futebol, então você imagina você organizar um campeonato com primeira, segunda, terceira divisão. Terceira divisão, para você ter ideia, o ano passado foi feita com 100 times para dar oportunidade para os times que não tinham oportunidade de jogar bola, de disputar um campeonato, entrar, né? Então, imagina você organizar um campeonato com 100 times. Então, um trabalho, até elogio o trabalho do Carmônio, né? E a sua diretoria, né? Eu particularmente, eu gosto muito da forma que ele faz a gestão do nosso futebol, porque antigamente você ia para um jogo de várzea, disputar o campeonato de Osasco, você tinha que pagar R$150 a arbitragem, meu. E isso eu tô falando no ano 2000. E hoje, 15, 16, 17 anos após, pagar R$150 de arbitragem é muita coisa, né? Tô dando esse exemplo, né? Mas por quê? Porque ele corre atrás de subsídio, patrocínio, junto com a prefeitura, claro. Mas, voltando ao como eu consigo fazer isso, aos pouquinhos mesmo. Não adianta você querer entrar em tudo quanto é campeonato. Eu vejo, tem time que quer entrar em 5, 6 campeonatos e não tem estrutura para isso. Eu não, eu foco. Vamos entrar nesse campeonato com uma estrutura bacana, uma estrutura bem definida, um elenco que tem condição, porque são atletas que precisam de descanso e eles jogam também, alguns jogam em outras equipes também, então você tem que coincidir o calendário, né? A tabela de jogos, né? dos campeonatos. Então, eu atribuo esse começo, esse retorno de sucesso, esse colher os frutos agora
por essa forma de gestão que a gente está fazendo, né? Focar primeiro, trazer as pessoas certas para determinada situação, e você por trás tem uma diretoria, né? Hoje eu tenho um diretor de marketing. Por ser time de várzea, o diretor de marketing tem que fazer. Tem que ter isso. Eu tenho um diretor de planejamento, eu tenho um diretor que cuida da arena, que é a nossa sede. Eu tenho um diretor que cuida de categoria de base, que seleciona as molecadinhas na vila e a gente leva uma escolinha, né? Então a gente está correndo atrás para ter de novo uma categoria de base, voltar aos campeonatos categoria de base. Por quê? Ali não adianta você trabalhar só com jogadores que vêm de fora. E os filhos dos nossos amigos, né? Eles querem jogar também. Então a gente tem que dar oportunidade. Eu mesmo, eu nasci ali dentro do Jardim Baronesa e jogando na FUJAB. O único time que eu joguei foi na FUJAB, na Associação Atlética FUJAB. Mas hoje eu sinto que eu tenho uma dívida com os pais atuais, né, dos filhos hoje, que eu preciso montar uma categoria de base para esses meninos. Por quê? Para eles crescerem ali dentro, criarem um amor igual eu criei pelo time, né? Então, o Sidão, hoje, um dos fundadores, o pai dele foi um dos maiores fundadores, claro, teve outras pessoas que passaram, Sapatão, né? Se eu for falar aqui, seu Anésio, o pai do Batifino, joga no nosso Master. Pra você ver, ó, o pai de um dos jogadores, né, o nosso meia do Master, foi um dos fundadores, um dos que ajudaram a FUJAB, né? Então, tenho a família do Pompom, do Pinguim. Se eu for falar aqui, não vou ficar muito tempo, mas são pessoas que sempre me apoiaram, sempre me ajudaram. Poucos graças a Deus, me criticaram, né? Então, assim, eu procuro fazer o melhor. É uma coisa que você divide um pouco a família. Até eu não posso nem esquecer, né? Minha esposa, meu filho. Então, assim, a minha família, eles serem bem compreensivos, porque não é difícil você dividir. Você tem o seu trabalho, você tem sua comunidade ali, mas quando você se dedica ao futebol de várzea, você tem que entrar de cabeça. Não adianta você fazer meio trabalho, não. Por mais que seja futebol de várzea, que é oba-oba, não é, não. O cara achar que não é fácil. Porque hoje, você vê o Leandro, um cara que disputou Champions League da Ásia, velho. O cara jogou na Ponte Preta. O Piolho passou por equipes importantes do futebol brasileiro. Copa do Brasil, jogou pelo Bahia. Vários atletas passaram. Até o Magno Alves jogou na FUJAB, né? Então, assim, o Alex jogou no Bahia na década de 90, o Alex Baiano. O Dindão, nosso maior artilheiro, o Batifino. Então, assim, se eu for falar aqui, vários jogadores que passaram. Você vê um Leandro, uma humildade do cara vir jogar pra nós, um time de várzea. Mas por quê? Porque ele vê que nós fazemos um trabalho de coração, trata ele como um membro da nossa família. Então, é difícil você não se entregar a isso. É difícil você não gostar disso. Eu falo que, cara, eu nunca imaginei, seriamente, assim, nunca imaginei. Eu trabalho no mundo corporativo há mais de 20 anos, gestão de equipes, trabalho com pessoas totalmente, assim, com formações variadas intelectualmente, mas pra mim isso aqui, o que me move isso aqui hoje é isso, cara. É isso que me faz feliz. Claro, minha família também me faz muito feliz, né? Mas eu ver o meu time, o time da minha vila, onde eu cresci, onde eu nasci, voltar a um patamar que sempre foi, e a gente ter esse grupo maravilhoso aqui com a gente, não tem preço. Não tem preço nenhum, não tem preço nenhum. Tem gente que tem os seus valores.
cada um tem os seus valores, né? O meu valor é esse. Meu valor é estar aqui vendo um jogador do patamar do Leandro, de um Piolho, do Fá, o irmão, né? O irmão do Marcos Assunção, mas pra mim ele é melhor que o Marcos Assunção. Pra mim ele é melhor que o Marcos Assunção. Ele bate falta mais que o Marcos Assunção, meu capitão. Você vê o Lequeta, vê o Salgado, vê o Leandrinho jogando, o Pite, a entrega dele, o Calvin, a entrega, o Pelezinho, o Nunes. Cara, cada jogador, meu, desculpa se eu esqueci alguém. O Renan é um guerreiro ali na volância ali. O carregador de piano ali. O que esses caras fazem? O Careca, jogadores que passaram pela Fujab, sabe? Cassiano. Pô, é muito gratificante você ver essa evolução, né? E você vê o reconhecimento do trabalho da sua comunidade, né? O Sidão, pô, quando o Sidão fala pra mim, pô, Xingu, eu preciso de um jogador nessa posição. Eu falei, meu, tá bom, vamos atrás. E a gente consegue, entendeu? E não tem essa, a gente uma hora vai conseguir. E ele fala, meu, não tá bom, não sei o que. Eu falo, cara, vai melhorar, a gente vai conseguir. E graças a Deus tá sendo um trabalho que está sendo gratificante. E eu acredito que a gente tem muito ainda a comemorar ainda, muito a evoluir, claro. E eu acho que a gente vai dar muita alegria ainda pro Jardim Baronesa. Leandro, assim como eu perguntei pro Piolho, um dos principais propósitos do projeto Esporte na Várzea é dar dicas e orientações para quem está começando, ali na Várzea, nas escolinhas, até mesmo no terrão. E eu gostaria de que você desse para o nosso telespectador aquele conselho, aquelas dicas para quem está começando, através da experiência que você já teve nacionalmente e internacionalmente. Converse com as nossas crianças e jovens aí. Qual que é a dica que você dá para eles? Primeiro de tudo é o estudo, né? Eu acho que você ter uma formação na educação é primordial. E depois, cara, hoje em dia você tem que estar atento a tudo, porque o assédio que se tem em garotos hoje em dia é muito grande. E nem sempre são pessoas de boas índoles. Então você tem que estar atento. Eu digo, tem muita gente que fala pra mim, fala assim, pô, por que você não abre uma escolinha? Por que você não faz isso? Por que você não... Eu falo assim, a minha vontade de fazer isso, o meu filho me cobra isso. Mas só que você tem que ficar muito esperto, porque pelo nome que você tem, tudo, você é cobrado. Então não adianta você chegar e oferecer uma coisa sendo que você não vai cumprir. Você tem que andar conforme o seu pé vai alcançar. Então eu falo para todo mundo. Ontem mesmo eu fui no colégio dos meus filhos e a pessoa que é responsável pela cantina veio perguntar, falou, Leandro, tem uma pessoa assim que veio perguntar pelo meu filho e falou se eu quero que eu leve ele para fazer uma peneira tal, e me pediu um valor. Eu sempre digo, não dê valor nenhum, porque se a pessoa está interessada, ela vai te oferecer para poder levar a criança. Porque hoje é muito fácil você pegar uma criança e você ver, falar assim, aquela criança ali tem um diferencial. Mas só que você vai exercer uma função na criança de pressão muito grande. Que se você não conversar, se a criança não tiver um alicerce muito bom, ela vai acabar se frustrando. E com essa frustração, ela não vai querer mais saber de jogar bola. Então é o que eu falo pro meu filho e é o que eu falo para todos os amigos dos meus filhos. Vocês estão aqui para jogar bola, para se divertir. Não é uma responsabilidade. Porque você não queira tirar a etapa da criança. A criança tem que se divertir, tem que brincar. Tem que ir ali pro futebol para brincar. Tem a competição. Mas só que ela não pode achar que ela vai ser uma pessoa derrotada por perder um jogo. Porque eu tenho isso daí dentro da minha casa com meu filho.
Porque se meu filho perde um jogo, ele chora. Ele se compara a mim. Fala assim, mas você ganha e eu não ganho. Fala assim, é diferente. Eu é profissional, aqui vale, aqui... Então ele tem muita comparação comigo. Então eu acho que é de suma importância os pais colocarem para os seus filhos. Primeiro de tudo é o estudo. É a sua formação educacional para que você seja uma pessoa. Forme primeiro uma pessoa, para depois você querer formar um atleta. Porque não adianta nada você formar um atleta e ele não ter respeito, não ter educação nenhuma. Como nós temos muitos exemplos de jogadores no cenário nacional. Infelizmente, eu falo pro meu filho, eu tenho um exemplo muito grande que eu joguei contra e eu sei a pessoa que é e que faz mal só pra ele, que é o Adriano. O Adriano hoje, todo mundo fala o Adriano tá quebrando. Não tá, o Adriano é milionário, mas só que ele faz mal pra ele mesmo. Se tivesse em condições de jogo, seria o número 9 da seleção de todo... Podia estar com as pernas, as mãos amarradas. Mas só que era o 9 da seleção. Mas só que, infelizmente, quando ele perdeu o pai dele, ele perdeu a direção dele. Não teve pessoas para estar dando direção para ele. Então, quem tem seus filhos, dê direção para eles. Porque isso é de suma importância. Eu falo, a minha sobrinha, ela quer jogar vôlei e tudo, fala assim para minha irmã, fala assim, forme primeiro uma filha, uma mulher. E depois você vai vendo o que vai se tornar. Porque você vai estudando, às vezes você muda o seu pensamento, mas também não tire o sonho dela. Incentive. Incentive do mesmo jeito que você incentive a ser uma pessoa profissionalmente realizado, incentive a ser uma pessoa na educação realizada também. Porque hoje o mundo precisa disso. Porque a gente vê tanta coisa errada que você, às vezes, está querendo tirar o sonho do seu filho para tornar uma pessoa melhor. Só que às vezes você está tirando um sonho e você não está ajudando. Então é o que eu digo. Se dedique, se você tem vocação, se dedique, se torne uma pessoa profissionalmente, se torne uma pessoa na educação, que as coisas vão fluírem. Porque comigo foi assim, eu cresci, se eu falar onde eu cresci, ninguém vai acreditar. E todo mundo, hoje, eu vejo meus colegas, eu brinco, eu vou de domingo na Coab para brincar com os meus colegas, porque eu sinto falta disso. Porque por mais que eu passei, por mais da onde eu estive, eu sei a pessoa que eu sou, eu sei de onde eu vi. Então, que nunca você perca as suas raízes, mas também que você não se influencie com as coisas erradas. Então, todo domingo eu procuro estar perto dos meus amigos, eu procuro ver como eles estão e eu procuro passar um pouquinho da experiência que eu tive e de falar assim, pô, hoje tive jogadores 1000 vezes melhores do que eu. Eu falo para todo mundo, eu sou um cabeça de bagre, mas só que eu me dediquei, eu me esforcei, entendeu? Então, graças a Deus, eu tive o privilégio de jogar onde eu joguei, de ter os títulos que eu tive, de conhecer as pessoas que eu conheci. Infelizmente, pessoas melhores do que eu não tiveram essa mesma direção. E hoje estão pecando por isso. Então, o que eu falo para todo mundo, que tenha uma direção, que tenha uma educação boa, que tenha uma formação familiar muito boa, porque é onde você vai formar pessoas, que é isso que nós estamos precisando hoje. Como toda conversa boa acaba rápido, estamos finalizando o nosso programa Esporte na Várzea. Presidente, gostaria que você desse as recomendações finais aí, falando um pouquinho do jogo do próximo domingo. E também gostaríamos de enaltecer aqui o jornal, nosso parceiro, o jornal Correio Paulista, que lançou uma matéria especial aí sobre a final
da Copa dos Campeões de Osasco 2017 está sensacional. Acompanhem o jornal Correio Paulista. Gostaria que você desse as recomendações finais aí, presidente. Queria convidar todos a assistirem domingo a final. Vamos buscar o bicampeonato aí da categoria Master no campo do Vila Isabel, a Afujab Sena, às 10 horas. Convido a todos vocês a participarem lá e lá torcer pela Afujab. E agradecer, assim, muito pelo convite de vocês, o seu convite, Gessé. Eu acho que essas iniciativas são muito importantes para enriquecer o nosso futebol. Eu acho que Osasco tem um grande celeiro de jogadores, tem muitos jogadores aí que saíram para o futebol profissional, futebol, né? Você vê aí muitos jogadores aí que todos saíram de Osasco. E agradecer muito a minha família, minha esposa, que me aguenta, né? Dividir isso com ela, que não é fácil. Agradecer eu não posso esquecer, ele pediu para agradecer meus goleiros, o Banana, Giovanni, né? O Banana é uma pessoa sensacional, um ótimo goleiro. O Giovanni, sensacional pessoa também. Não posso esquecer de ninguém, né? O Nunes, meu zagueiro. Não posso esquecer de ninguém. Se eu esquecer, os caras vão ficar bravos comigo, né? E minha diretoria, né? O Sidão, meu fundador, meu mentor, né? Meus diretores, o Toninho, Pelé, Nixon, Pinguim. Deixa eu ver, o Betinho, meu diretor de marketing, não posso esquecer. Seu parceiro também. Então, assim, não posso esquecer que essas pessoas estão por trás a gente e eles dão todo o suporte, né? Cada um faz o que tiver no seu alcance. Então, sem eles e muitos diretores que passaram, né? O Marcelo, que trabalha na Rede Globo também, ele me ajuda muito. Meu patrocinador, Nil Bar, ali da Helena Maria também, sempre me ajudando. Então, assim, aproveitar esse espaço para agradecer essas pessoas que tornam a Afujab maior cada vez mais, né? Agradecer cada um dos jogadores que fazem parte, agradecer a categoria de Master, que vem fazendo um campeonato fenomenal, estão invictos também, como nós fomos campeões invictos da Copa dos Campeões, e vem fazendo uma campanha invicta, bem impecável. Então a gente só tem a agradecer. Eu acho que a gente está colhendo o fruto do que a gente plantou ali em 2011, 2012. A gente sofreu muito, mas graças a Deus a Afujab está voltando ao lugar que ela merece, que é entre os grandes do futebol de Osasco, um time tradicional que tem que estar ali entre os grandes. E o respeito é muito, tem que ser respeitado mesmo, porque a gente faz um trabalho aí, são 4 gerações aí de trabalho, 4 ou 5 gerações de trabalho. A gente vê bisneto, neto na beira do campo. Então, assim, quando você vê aquela criança ali já vibrando, você fala, pô, cara, o menino é dali da nossa comunidade, e você já está criando um vínculo ali que não tem preço. Isso aí não se paga. Então eu quero agradecer a cada um aqui da diretoria, torcedor, todos os torcedores, todos os jogadores, agradecer cada um e desejar aí um bom jogo domingo pra gente. Tomara que o título venha, mais um bicampeonato, e a gente festejar. Convido você, Gessé, também para ir lá fazer a cobertura do nosso jogo, por favor. E aos jogadores também da categoria principal também, a gente participar lá, tá bom? Obrigado pelo convite e até a próxima. Leandro, suas recomendações finais aí, Leandro. Cara, primeiramente, Gessé, eu quero te agradecer pelo convite, agradecer o Xingu por abrir as portas da Afujab para mim, agradecer pelo primeiro campeonato que
que eu estou disputando aqui em Osasco e ser campeão. Cara, agradecer demais, só tenho a agradecer só, cara. Agradecer por conhecer pessoas excepcionais do jeito que eles são. E se Deus quiser, esse campeonato que irá se iniciar, que nós começamos com o pé direito, que nós tenhamos o objetivo que foi dessa Copa dos Campeões de chegar a ser campeão. Acho que no cenário do futebol você é marcado pelos títulos. Você fica marcado na história do futebol pelas suas conquistas. E que nós tenhamos uma boa caminhada e que nós consigamos o nosso objetivo, que é de ser campeão. Que domingo o pessoal também da Afujab tenha um excelente jogo, que consiga trazer mais esse título aí para essa agremiação, que é muito importante e vai ser muito satisfatório para todo mundo. Só para não esquecer, Gessé, tem um jogador do nosso grupo que começou junto com a gente. Não posso esquecer jamais, em especial, deixei para o final, o Guilherme Novaes, que é o alemão. Foi jogador profissional, é jogador profissional ainda, passou Portuguesa, passou pelo Oeste, passou pelo Grêmio Osasco. Então, assim, é um jogador que está com a gente desde os 14 anos. Sempre, a única camisa que ele vestiu foi da Afujab, e ele estava com a gente sábado, fez parte do nosso elenco, sempre ajudou a gente. Foi a única camisa que ele vestiu, e ele disse que a única camisa da várzea que ele vai vestir é o alemão, Guilherme Novaes, que eu tenho muito carinho por ele. Além de ser um grande jogador, é um grande caráter. Quero agradecer você, alemão. Obrigado por você estar com a gente aqui, tá bom? Um abraço. É isso aí, alemão. Fique com o nosso abraço. E você também, telespectador, direto da hamburgueria Rizzi Pub, estamos terminando o nosso programa Esporte na Várzea. Conto com você, deixa um like aí se você gostou do nosso programa. Dá uma compartilhada no Facebook aí, que só vai fortalecer o nosso trabalho de estar divulgando a Várzea, porque é esse o nosso objetivo, ser o embaixador da Várzea. Muito obrigado. Da hora. Valeu. Obrigado. A bola rola, a bola rola, a bola rola, rola, rola sem parar. A bola rola,